Muito bem, galera, olha aí. Estamos com mais uma parte de energia mecânica, porque é um assunto assim bem grande, né? Porque energia mecânica envolve vários tipos de energia. Nós trabalhamos energia aí cinética, energia potencial, tanto a gravitacional como elástica. Então é um assunto bem extenso e, na verdade, vocês estão percebendo que ele está envolvendo agora toda a parte mecânica. A energia ela fecha esse assunto justamente porque ela está trabalhando toda a parte mecânica, né? Velocidade, força, os vários tipos de força. E é isso, na verdade, que nós temos no dia a dia. Nós temos o trabalho realizado, a energia que pode realizar trabalho, né? E se houver variação dessa energia, vai ter um trabalho realizado. Então, na verdade, é isso que nós temos que fecha o assunto de mecânica. Vamos lá, então? Mais uma parte de energia mecânica? Vamos lá, pessoal? Ok? Isso aí. Olha bem, já pediu para vocês antes lá ter assistido aí esse vídeo e quem não assistiu, continua assistindo aí, ele é muito bom e ajuda você a entender esse assunto da transformação de energia, o que é energia e o que é a variação de energia, que é o trabalho. Agora vamos falar da conservação da energia, né? Especificamente da conservação da energia mecânica, porque nós temos vários tipos de energia, uma transformando em outra. Então, vamos falar das forças conservativas e da dissipativa. Forças que conseguem conservar e manter a energia e forças que vão dissipar. A força de atrito é uma força dissipativa, né? A força de resistência do ar também é uma força dissipativa. Ela vai contra as outras forças, ela tenta atrapalhar o movimento, que ele não aconteça, ou que mantenha o movimento retilíneo uniforme. Vamos falar do princípio geral da conservação de energia, já que o assunto é esse, e as aplicações da conservação de energia, tá bom? Olha, a conservação de energia, Antoine Lavoisier, Lavoisier foi um físico também, mas foi um grande químico, mas também era físico, né? Na época, físico e matemático, eles tinham várias habilidades, né? E ele, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando Lavoisier fala sobre isso, pessoal, olha bem, é muito importante você entender que quando Lavoisier está falando sobre isso, Lavoisier está falando de energia. A energia não pode ser criada e nem perdida, ela só pode ser transformada. É justamente essa frase que ele fala da natureza, mas ele escreveu um livro sobre energia. E aí as pessoas começaram a levar para o lado de tudo que você quiser, usando essa frase. Mas Lavoisier estava justamente falando sobre energia. Ele estava, nesse compilado de documentos, escritos dele, ele dizia o seguinte, que a energia não podia ser criada e nem podia ser perdida. Então, ela só podia ser transformada. A energia do universo é uma só e ela se transforma de um em outro o tempo todo. Então, desde um animal, por exemplo. O animal vai ter uma gestação, na vaca, por exemplo, vai sair o bezerro. Então, ela se alimenta, arruma energia para ter o bezerro. Esse bezerro nasce, continua comendo, arrumando energia, se transformando em músculo, e depois ele morre. E aí, quando ele morre, de uma maneira ou de outra, você aproveitando a carne ou não, volta para a natureza ou vai para a pessoa também crescer. Ele dizia que qualquer tipo de energia no universo, ela vai se transformando. Nós temos hoje, por exemplo, energias alternativas. A energia eólica, o vento, vai lá e consegue transformar numa energia que nós temos mecânica, no movimento, transforma a energia elétrica num gerador, né? Primeiro energia química numa bateria, depois transforma a energia elétrica num conversor e essa energia chega e transforma na sua casa numa energia luminosa, na energia sonora, do som da televisão, o som do aparelho que você tem. Então, a energia vai se transformando de uma em outra. E isso é infinito, e ela, no universo ela volta e fica um ciclo. Ele dizia que a energia é uma só. Então, você não pode criar energia, pode gerar energia. Você também não pode acabar com a energia. A energia só pode ir de um lugar para outro, transformando de uma energia em outra energia. Então, todo esse processo, Lavoisier comenta de maneira bem clara sobre isso, falando de energia. E as pessoas esquecem que está falando de energia e levam até para o lado dimensional, né?
psicológica, etc. e tal. Mas ele citou essa frase falando sobre energia. Vamos lá? Deixando bem claro aí que é uma frase que ele fala especificamente num documento sobre energia que ele escreveu. A tão famosa frase resume afirmar que toda energia presente em um determinado corpo, ou no universo, mas pode ser um corpo aí, não foi criada por ele. Muito menos poderá ser perdida por aquele corpo. Apenas pode ser transformada. Você come um alimento, como nós vimos aí o exercício na aula, numa das aulas aí, para pedalar. A professora Deise pedalou, usou o chocolate, pedalou e subiu, transformou aquela energia calórica do chocolate, que é alimento, em energia química no corpo, depois transformou em energia de movimento, energia física, 25% para subir a ladeira, e assim por diante, só sempre transformando. E é o nosso assunto da aula de hoje. As forças conservativa e dissipativa. Já vimos que se um corpo se deslocar do ponto A para um ponto B, seguindo uma trajetória 1, que é essa trajetória aqui, ó, vertical, o trabalho que o peso do objeto realiza é dado pela energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B. Tá? Então é bem tranquilo para analisar isso aqui. Imagine que o objeto se deslocasse de A para B, mesmo jeito, mesma altura, mesmo, só que agora por outra trajetória, fazendo essa curva, mas conseguindo nessa curva chegar no ponto B. Então tem uma trajetória 2. Olha bem, saiu do ponto A e foi para o ponto B numa outra trajetória. Imagina ainda que tivesse uma outra ainda, né? Olha aqui, ó, faz isso e sai do ponto A, vai ao ponto B. Outra trajetória ainda. 3 trajetórias, sendo que o ponto A e o ponto B é o mesmo, e o corpo também é o mesmo, tá? Então, olha bem, nós temos isso, ó. 1, 2 e 3. O trabalho realizado pelo peso, pela força-peso, ele não depende da trajetória seguida pelo objeto. Então, ele saiu do ponto A, foi ao ponto B, de tal maneira que nós temos, na verdade, aí, trajetórias diferentes, mas a mesma altura. Do ponto A ao ponto B, o que interessa é a altura, não importa a trajetória. O trabalho realizado foi o mesmo. A diferença de energia potencial do ponto A e o ponto B é o mesmo, certo? Trajetórias diferentes, mas o mesmo trabalho realizado. Outras forças existentes na natureza também possuem essa propriedade, né? O trabalho realizado pela força elástica de uma mola é dado pela energia potencial elástica no ponto A, menos energia potencial elástica no ponto B. Então, para qualquer trajetória seguida pelo corpo, ao se deslocar de um ponto A até um ponto B. Então, acontece com a energia potencial gravitacional, acontece também com a energia potencial elástica. Com a força gravitacional, trabalho realizado pela força gravitacional e o trabalho realizado pela força elástica. As forças cujo trabalho não depende do caminho, aí elas são denominadas de forças conservativas. Não importa o caminho, o trabalho é o mesmo. Essas forças são conservativas. Conservou o seu princípio, então elas não dependeu do caminho, tá? Quando uma dessas forças realizar um trabalho sobre um objeto, há uma variação na energia potencial desse objeto. E aí o trabalho realizado é essa variação de energia potencial, tá bom? Então você vê, forças conservativas é aquela que o trabalho não depende da trajetória, do caminho percorrido pelo corpo, tá bom? O trabalho realizado por uma força conservativa entre 2 pontos, ponto A e B, não depende da trajetória seguida pelo objeto para ir de A até B, sendo dado sempre pela seguinte expressão. O trabalho de A até B é igual a energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B. Pode ser ponto C, ponto M, ponto B, ponto A, está dando um exemplo. A letra não importa. Então, o trabalho de AB é igual menos a variação de energia de P a B, tá? Tá bom? As forças cujo trabalho depende do caminho,
Agora, olha bem, depende da trajetória, depende do lugar onde vão, são chamadas de forças não conservativas, ou dissipativas, né? A gente chama de dissipativa, que dissipa energia. Então, pessoal, olha bem, quando você tem uma força qualquer, e quando você aplica essa força, ela dissipa a energia, faz com que a energia gaste em outra coisa. Por exemplo, eu quero ir de um lugar para outro, não me interessa a perda, por exemplo, só quero ir dali para lá. Mas se para ir eu encontrar uma dificuldade por um caminho e por outro, isso quer dizer que as forças que estão atuando ali, essas forças são dissipativas. Ela dissipa um pouco da energia, e a energia no final não é igual à energia no início, né? A variação de energia total, quando você soma, tem uma diferença. Por isso que é dissipativa. Um pouco de... Quando tiver energia elétrica, principalmente, vocês vão ver muito sobre isso. Há uma perda de energia elétrica. Por exemplo, um exemplo bem simples. Você liga um ventilador. O ventilador, ele tem a ideia de refrescar o ambiente, girando o ar. Só que o fio esquenta. O fio do ventilador, se põe a mão lá, ele está quente com o passar do tempo. Essa energia elétrica que saiu lá na ponta e chegou até o ventilador, que esquentou o fio, você não interessava, você queria refrescar o ambiente, esquentou o fio, está esquentando o ambiente. Ela não te interessa, mas tem que ter uma qualidade muito boa de fio e do equipamento para que não esquente. Esquentando, você perdeu um pouco da energia elétrica que transformou em calor, em energia térmica durante a passagem pelo fio. Essa energia elétrica que iniciou lá não é mesmo que chegou no ventilador, chegou um pouco menos. Houve uma dissipação de energia ao longo do caminho. No terceiro ano, vocês vão ver melhor isso aí. Voltamos então? Ok? Vamos lá? Um exemplo. Vamos lá, o atrito, né? Olha, ó, passou direto. Então, a força de atrito é uma força dissipativa. Ela faz com que, quando você termina de aplicar a sua força, com o tempo, essa força faz com que o movimento diminua. A energia liberada pela mão aqui no início, você liberou uma quantidade de energia aqui no início, ela chegou no final, ela se perdeu ao longo do caminho. Se não tivesse perdido, esse corpo estaria em movimento para sempre, né? Indefinidamente. Ao contrário das forças conservativas, não existe energia potencial, tá? Relacionada com uma força dissipativa. As energias potencial são conservativas. A energia dissipativa é uma energia cinética, né? De velocidade. Então, a conservação da energia mecânica. Suponha um objeto deslocando de A para B ao longo de uma trajetória qualquer. Aí, ó, fez uma curva, uma mola, balançando, oscilando, né? Foi no ponto mais alto, voltou e foi de novo. Então, balançando esse corpo com a mola, nós temos aí uma trajetória e sobre ele esteja atuando apenas força conservativa. Se estiver atuando só força conservativa, não há perda nenhuma de energia. O trabalho realizado é dado pelo ponto A, né, e o ponto B, sem preocupar com o caminho. O que aconteceu durante o caminho? Sendo conservativa. Então, nós temos a conservação da energia mecânica. Quaisquer que sejam as forças, o trabalho total realizado por elas é igual à variação da energia cinética do objeto, porque vai ter movimento nesse caso. Tendo movimento, né, nós temos então o trabalho de AB é igual a energia cinética em B menos energia cinética em A. Igualando as duas expressões para o trabalho de AB, nós temos energia potencial em A menos energia potencial em B é igual a energia cinética em B menos energia cinética em A. Então, o trabalho vai ser o mesmo, que é conservativo. Aí nós podemos relacionar energia potencial com energia cinética, né? Então, se você mudar o A para um lado e o B para o outro, a energia cinética em A, passando para cá, é positiva. Energia potencial em B passa para lá, positiva. Então, por isso que agora mudou o sinal. Lembra que aqui está tudo A e tudo B. Ali era A menos B, B menos A. Tá? Ok? Então, o sinal veio daí, que mudou de lado.
Se apenas forças conservativas atuam sobre um objeto em movimento, a soma da energia cinética do objeto com sua energia potencial permanece constante para qualquer ponto da trajetória. Então, se você somar a energia cinética e a energia potencial, você vê que em qualquer ponto vai ter aí a mesma energia mecânica. Então, a soma da energia cinética de objeto com sua energia potencial é denominada de energia mecânica total. Então, energia, imagina um corpo, está aqui, ó. E esse corpo vai até esse ponto aqui, certo? Então, ele sai de um ponto A, vai até um ponto B. Se ele estiver parado, a velocidade inicial aqui é zero. Está parado, em repouso, né? Mas a altura não é zero, é diferente de zero. Quando chega aqui, a velocidade é diferente de zero, porque a força gravitacional puxou o corpo e fez ele aumentar a velocidade. Aceleração da gravidade. Força, peso, é massa vezes gravidade. E a gravidade, que é a aceleração, faz a velocidade final ser maior que a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial está em repouso. Chega aqui, o solo é a nossa referência, a altura aqui é igual a zero. Você vê, a altura é zero e a velocidade é diferente de zero. Aqui a altura é diferente de zero e a velocidade é zero. Se a velocidade nesse ponto é zero, a energia cinética é zero, porque é mv ao quadrado dividido por 2. Então, se você tem velocidade, zero, tudo é zero. E como aqui a altura é zero, a energia potencial gravitacional é zero, certo? Então, olha bem, o que é que nós temos, na verdade? Nós temos a energia cinética zero e a energia potencial zero aqui. Então, a soma da energia cinética nesse ponto mais a energia potencial gravitacional é igual a uma energia mecânica. E aqui embaixo também. Então, a energia mecânica ela se conserva em qualquer ponto, de tal maneira que, somando o valor, vamos dar um exemplo aqui, só um número para a gente ter uma ideia qualquer. Então, se aqui eu tenho uma energia potencial aqui, uma energia potencial igual a 50, então vai ser 50 mais zero. Aqui embaixo, a energia cinética, já conservando, vai ser 50, porque a energia potencial é zero. Então, 50 mais zero é zero, 50 mais zero é zero. Então, quando a energia cinética for máxima, a energia potencial não é máxima. E isso para movimentos verticais. Na horizontal, não tem energia potencial gravitacional, não tem como analisar. Aí você pode analisar um outro tipo de energia, que seria a energia que nós chamamos de energia potencial elástica. Um corpo é lançado através de uma mola, tem uma energia potencial elástica. Somado com a energia, se o corpo estiver parado, não for lançado, energia cinética zero. Então, nós podemos fazer a relação da energia cinética com energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, tá bom? É possível ter as três também envolvidas e assim por diante. Então, a energia mecânica, ela se conserva. Vou chamar de E aqui, né? Então, E total, energia potencial mais energia cinética. Podia chamar de EM também, energia mecânica. Não tinha problema nenhum, tá? Então, voltando à expressão, o que é que nós temos? Energia potencial em A mais energia cinética em A é igual a energia potencial em B mais energia cinética em B. Se o valor lá é 50, uma pode ser 20, a outra 30, uma pode ser 10, a outra 40. Né? Uma pode ser 15, a outra 35. De tal maneira que aqueles 50 que eu dei no exemplo, eles vão permanecer o mesmo. Entenderam bem? Então, as duas energias somadas vão conservar. E aí nós temos a conservação da energia mecânica. Olha bem, energia mecânica total em A. Energia mecânica total em B. De tal maneira que a energia em A é igual a energia em B.
conservando energia, nós temos aí a conservação da energia mecânica. Então, nós podemos expressar isso de uma outra maneira. Como? Olha bem, se apenas forças conservativas estiver agindo em movimento, estiver em movimento objeto, a sua energia mecânica total permanece constante. Se só conservativa, não tiver dissipativa, para qualquer ponto da trajetória. Isso é, a energia mecânica do objeto se conserva. Então, muitas vezes, pessoal, você vê muita gente fazendo exercício e fala assim, olha, desprezando o atrito, se você despreza o atrito, não tem força dissipativa. Aí você faz uma análise mais simples, só da força conservativa, onde há uma conservação de energia. Desprezando a resistência do ar. Então, sempre tem essa questão de desprezar a resistência do ar, desprezar o atrito. É porque também, às vezes, em determinados momentos, essa diferença é tão, digamos assim, pequena, que não vai influenciar no cálculo. De tal maneira que você pode desprezar. Claro que fazendo, dependendo do que você fizer, por exemplo, um caminhão vai frear. O trabalho que você faz do uso dos freios, etc., fazer todos os cálculos, a resistência do ar ali é tão pequena que não tem diferença. Mas se tiver numa ventania, tem diferença sim. Mas aí o que acontece? Se você é um motorista, você sabe que em condições de muita chuva ou ventos fortes, tomar mais cuidado, porque o caminhão não vai funcionar como funciona normalmente. O seu carro não vai funcionar do mesmo jeito. Então, tem que tomar esses cuidados. E, na verdade, por quê? É feito para determinadas condições, é feito os valores e tudo aplicados em condições ideais. E a gente fala, no estudo do ensino médio, não estamos formando aqui engenheiros ainda, estamos só preparando. Então, vocês podem desprezar algumas coisas, ok? Vamos lá, então? Continuando. Quando atua apenas forças conservativas, olha bem, dá uma lida aí. Se a energia potencial de um objeto diminuir ou aumentar, você pode diminuir ou aumentar, né? A energia potencial, a sua energia cinética também aumenta ou diminui, de modo que a sua energia mecânica total permanece constante. Isso é, se conserva. Então, se a energia potencial aumenta, a energia cinética diminui. Se a energia cinética aumenta, a energia potencial é que diminui, fazendo sempre esse jogo aí, tá? Então, é importante estar analisando isso aí direitinho, tá? Por isso que essas forças são denominadas de forças conservativas, porque conserva. A conservação está baseado nessa ideia, nesse princípio, né? Um exemplo, suponha que um objeto tenha no ponto A uma energia potencial de 65 joules. Energia potencial no ponto A, 65 joules. E nesse mesmo ponto, tem uma energia cinética de 27 joules. Então, energia cinética no ponto A, 27 joules. Qual a energia mecânica total do objeto em A? Olha bem, é a soma das duas, né? Então, 65 mais 27. Eu tenho aí, então, 92 joules. A energia mecânica total vai ser de 92 joules, ok? Então, a energia mecânica pega a energia potencial no ponto, mais a energia cinética naquele ponto. Agora, existe um ponto M. O objeto possui uma energia potencial de 62 joules, naquele ponto M, né? Lá no ponto A, foi para um outro ponto. Sabe que a energia potencial mecânica, ali a energia potencial, que é a parte da mecânica, é 62. Qual a energia cinética nesse ponto? Lembre-se que a energia mecânica ela não muda, 92 joules, né? Está aqui, ó, 92. Só que agora, a energia potencial aqui, ela estava, no caso aqui, a energia de 65, já passou para 62, diminuiu 3 joules. O que acontece com a energia cinética? Simples, ó. Você vai fazer, diminuir agora, a total não muda a mecânica, né?
30 joules, certo? Então, você sabe que quando um aumenta, o outro diminui. Energia cinética agora é 30 joules. Olha, a 27 foi para 30. A de 65 foi para 63. Então, 63, né? Mais 30. Se essa aqui aumentou 3, a daqui diminuiu 3. Menos 3, mais 3. Certo? Então, houve uma conservação aí. É bem fácil de saber. Certo? Ao chegar a B, um outro ponto, tinha um ponto A, M, agora um ponto B, o objeto possui uma energia cinética de 55 joules. Qual a energia potencial? Lembra do total. Ó, 92 não muda, a energia total no ponto B é a mesma energia no A, no M, que é a energia mecânica, 92. Só fazer a diferença entre eles. 37 joules vai ser energia potencial. Se a energia cinética foi para 55, a energia potencial diminuiu para 37. Acho que entenderam bem essa relação, foi bem simples, né? Conseguiram perceber direitinho que quando um aumenta, o outro diminui, de tal maneira que a energia mecânica é que mantém constante. Ok? Bom, vamos falar sobre o princípio geral da conservação de energia, que já foi Joule. Apesar de escrever Joule, de ler Joule aí, James Prescott Joule. É um grande número de experiências chegou à conclusão, né? Além dele, outros físicos também chegaram à seguinte conclusão. O calor é uma energia em trânsito. Lembra que no segundo ano vamos estudar muito sobre essa energia chamada calor. Tá? Ela é uma energia em trânsito. Então, o calor é uma energia em trânsito, energia térmica. Tá? Por isso, acabaram deduzindo que no deslocamento do objeto sob a ação da força de atrito horizontal, tem um atrito aí, o que ocorreu foi a transformação em calor da energia mecânica que desapareceu. Então, mediram a energia no início, mediram a energia no final e perceberam que tinha uma diferença de energia. Tinha se perdido, entre aspas, que a energia não se perde. Ah, mas então, o que foi que aconteceu com essa energia? Se não pode perder, dissipou energia em forma de quê? De calor, justamente no atrito. Quando você, pessoal, olha bem, você esfrega as mãos, né? Esfrega a mão uma na outra bem rápido, você percebe, toda vez que você esfrega a mão, esquenta. Atrito esquenta. Está esfregando ali o corpo no outro, duas superfícies em atrito produz energia térmica. Pode esfregar a mão aí na sala, agora vocês vão ver que vai esquentar a mão. Se esquenta a mão, porque o atrito produziu energia térmica, calor. E isso também acontece com os copos. Então, quando mede e não consegue descobrir que tem um resultado, esse resultado não aparece, cadê o resto da energia? Então, houve, em determinado momento, parte da energia foi para algum lugar. O que aconteceu com essa energia? Descobriram que um deles é a resistência dual, o outro é o atrito, que faz com que a energia não seja a mesma do início. Então, quando numa aula nós falamos sobre Galileu, que diminuiu bem o atrito, essa perda, digamos assim, a dissipação de energia, transformou menos energia em calor, então o resultado foi melhor. Diminui o atrito, tem uma conservação melhor de energia, quer dizer, não conserva totalmente os 100%, né? Teria que conservar, mas só no momento ideal. Então, essa energia que saiu dali, que não está no resultado, ela é porque transformou em outro tipo de energia. Geralmente, calor. Vamos lá, então? Lembrando que nós vamos estudar calor lá no segundo ano de maneira bem tranquila, tá? Por enquanto, vocês sabem o que é calor, claro, né? Então, o atrito, ele aparece aí em forma de calor e energia térmica. Transformou energia mecânica em energia térmica, uma parte. Então, esse resultado é observado sempre. Não se observa o desaparecimento de energia, mas apenas a transformação de uma forma de energia, que é a energia mecânica, em outra, que é a energia térmica.
na mesma quantidade. Aqui transformou, não há transforma em 10, transforma 8 e some 2, né? Se não, 10 transforma em 10. Se era 90, no final deu 80, esses 10 é toda energia térmica, por exemplo. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. A energia elétrica em térmica. Eu acabei de explicar sobre o ventilador, né? Estava dando um spoilerzinho. O ferro de passar roupa, ele é feito para isso, transformar energia elétrica em energia térmica. E aí, de maneira útil, você realmente quer que o ferro de passar roupa fique quente, né? Porque muito tempo até eu usava brasa, né? No ferro de passar roupa e agora energia elétrica, claro, né? Então, o ferro de passar roupa, a energia elétrica transforma em energia térmica. É uma transformação de energia que você quer que aconteça. No caso, nós temos outro exemplo. Energia térmica em mecânica. Bom, é possível? É. Veículos automotores, né? O combustível, ele entra lá, queima, a combustão é uma explosão química, queima e transforma em mecânica, né? Certo? Dentro dos motores nós temos energia térmica, né? E faz os pistões movimentar, mecânica, subir e descer velocidade. Então, energia mecânica, movimento. Energia mecânica e energia elétrica, esse é o princípio mais básico da eletricidade, que é a usina hidrelétrica, né? Ou hidroelétrica, não tem problema, né? Também hidrelétrica ou hidroelétrica. Então, a usina hidroelétrica, a água faz as pás girarem e elas giram ou em queda ou só passando, como é o caso das usinas aqui de Rondônia, como Santo Antônio, Giral, em vez de cair uma queda enorme como essa, ela só passa a quantidade de água maior. Tá? Então, a usina hidroelétrica transforma a energia mecânica do movimento das turbinas em energia elétrica. Energia elétrica e mecânica. Eu falei do ventilador, né? Bem simples. A máquina de lavar roupa também é a mesma coisa, faz girar, movimentar, girar a roupa e bater e tirar a água da roupa, né? Então você consegue, na verdade, aí, ter a transformação de energia elétrica em energia mecânica. Mecânica tem a ver com movimento em si, energia, né? Mecânica está relacionada com o que possa movimentar, sair de um lugar e ir para outro, né? Então a máquina de lavar roupa é um princípio de fazer girar a roupa e bater a roupa ao mesmo tempo, né? Usava as mãos, agora usa a máquina com energia elétrica, ok? Então, o princípio geral da conservação da energia diz assim: a energia pode ser transformada de uma forma em outra, mas não pode ser criada nem destruída. E a energia total é sempre constante. Mesmo, pessoal, quando não há, no caso aí, quando você não tiver, na verdade, aí, o que nós chamamos de energia, então, olha bem, a energia sempre junta é transformada ali, né? Conservativa mantém aquelas energias, dissipativa uma parte transforma em outra energia, ok? Então, sempre nós temos, na verdade, essa transformação. Vamos lá, então. Ok? Voltando lá. Esse princípio sempre válido em qualquer fenômeno que ocorra na natureza, ou conservativo ou dissipativo, mas é sempre válido, tá bom? Olha bem, a sua generalidade torna-o extremamente importante. E ele, esse princípio, é muito empregado com grande sucesso pelos cientistas na solução de inúmeros problemas. Tá? A conservação da energia mecânica é um caso particular do princípio geral de conservação de energia. Tá bom? A energia mecânica ela se conserva quando? Olha bem, quando atua no objeto somente forças conservativas. A energia mecânica só conserva quando tiver força conservativa. Quando não tiver, que nós vimos lá, uma parte transforma em energia térmica, ela não conserva. Tá? Então, só há conservação de energia mecânica quando estiver atuando só força conservativa. Quando não tiver atrito, não tiver resistência do ar e etc. Entenderam? Mas pode ter energia mecânica, sem conservar.
A energia total vai se conservar sempre se as forças forem conservativas, tá? Com essas forças, sempre vai conservar a energia. As aplicações da conservação da energia. Como já vimos, definir energia é difícil. No entanto, nós a percebemos quando a utilizamos. Sabemos também que a energia está sempre se transformando de uma forma em outra. Por exemplo, a queda d'água em uma usina hidrelétrica, uma explosão controlada no motor do carro, ou transformações químicas nas células do nosso corpo, transformando a nossa energia, né, que nós temos, química, energia para atividades físicas, certo? Pessoal, vocês vão assistir daqui a pouquinho o que nós chamamos aí do looping. Você sabe o que é um looping, né? Então, movimenta, tem parques de diversão, etc. e tal. E aí, vamos fazer um tutorial, tem um tutorialzinho aí da professora Lúcia, professor McEnroe, saudoso professor McEnroe de Física, trabalhamos muitos anos juntos aqui. Eles fizeram esse tutorial e vamos passar para vocês esse tutorial, tá bom? Então, vocês vão assistir o tutorial agora. Olá, pessoal! A gente vai realizar um experimento de física chamado looping. Para esse experimento, nós vamos realizar com materiais reciclados, material que você tem em casa. Então, conduíte, né? Então, coisas que a gente achou, encontrou, nada muito específico, né? Aqui a gente tem MDF, vários tabladinhos, né? Uma madeira básica. Temos um recipiente, que aqui nesse caso é uma casinha de boneca, mas que pode ser qualquer recipiente que vá receber as nossas bolinhas. As bolinhas a gente tem de 3 tamanhos e 3 materiais diferentes. Trena, para a gente fazer as medições necessárias. Quais são essas bolinhas? Uma bolinha menor, mais leve, de borracha. Uma bolinha um pouco mais pesada, que é de... Totó, né? Eu acho que chama Totó, pimbolim. Pimbolim. E aqui a gente tem uma coisa bem conhecida aí pela região norte, um caroço de Tucumã. Essa trena, a gente vai medir a altura necessária para que essa bolinha realize o movimento desejado sem perder o contato com o conduíte e entrar dentro do nosso recipiente, tá bom? Como vocês já acompanharam nos slides, o cálculo necessário, a altura necessária para que se realize o looping tem que ser a altura entre o ponto máximo do looping e a altura que vai ser soltada a bolinha, tem que ser, a diferença entre essas alturas tem que ser o raio do looping. Lógico, já foi explicado que a energia mecânica aqui tem que ser maior que a energia mecânica aqui. Aqui é energia potencial, gravitacional, sem energia cinética, a bolinha está parada. E aqui teremos energia potencial e energia cinética. Aferindo a altura do looping... Vamos lá. A altura do looping, quanto é, professora Lúcia? 19 centímetros, aproximadamente. Então, aproximadamente. Qual seria a altura necessária para o looping? Aproximadamente 28,5, 29 centímetros. Sim, porque vai ser o raio do looping, né? Então, a diferença da altura é o raio do looping. Então, a gente tem que colocar a mais aqui a diferença do raio. E vamos testar de várias formas diferentes, com as 3 bolinhas primeiro, com altura mínima. Entendendo que pode ocorrer alguns erros, acontecer alguma falha no experimento devido à condição dos materiais, que é bem de baixo custo. Você consegue adquirir em qualquer lugar. Consegue fazer aí na sua casa, né? Se você quiser tentar, vocês aí na turma, fazer esse experimento também é bem bacana. Vale ressaltar que se alguma tentativa não der certo, em física é assim mesmo, tá, gente? É normal. E podem perceber que nós falamos de atrito, então o atrito das bolinhas são diferentes. Influencia muito. Exatamente. Por isso que diz que o mínimo a diferença entre as alturas é o raio do looping. Então vamos lá, professora, vamos tentar, primeiramente, com a altura mínima, para ver se vai ocorrer Vou dar uma seguradinha aqui, porque como o material ele é reciclado, né, ele precisa um pouquinho de apoio aqui. Vamos lá, vamos pela a primeira mínima. tentativa fez o loop, mas perdeu o contato, então não valeu, né, professora Lúcia? Isso. Vamos tentar não perca o contato o tempo todo com o conduíte. Vamos tentar com a segunda bolinha. Não deu certo. Não deu certo. Perdeu o contato. Vamos tentar com o caroço Tucumã, que é bem irregular, mas vamos tentar. Também perdeu o contato, mas conseguiu. Foi bom. Vamos ver se aumentar um pouquinho a diferença de altura. Vamos ver se ocorre o looping. Lembrando que não pode perder o contato.
perdeu o contato. Com a segunda bolinha de novo. Também perdeu o contato. E com a terceira, que é o Tucumã. Também perdeu o contato. Agora, vamos tentar com a altura um pouquinho acima para ver se vai ocorrer o looping. Vamos lá, professora Lúcia, agora, será que vai ocorrer? Vamos tentar, sim. Vamos lá, gente. Perfeito! Vamos tentar com a segunda bolinha. Vamos tentar correr um erro. Vamos tentar de novo na mesma altura. Tentativas. Perfeito! Vamos tentar novamente com o caroço Tucumã. Perfeito! Conseguimos fazer o experimento. Conseguimos fazer o experimento. Bom, pessoal, vocês viram aí então, né? Fazendo aí, transformando energia potencial gravitacional em energia cinética e aí fazendo o movimento, né? Claro, às vezes dá errado na experimentação, é isso que a física tem que fazer várias experimentações que às vezes dá errado. Ali o formato da bolinha, como é que você coloca e tal. Mas de qualquer maneira vocês perceberam como é que funciona o livro. Vamos lá então para a nossa aula, continuando aqui. Último exemplo de hoje, um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial, porque senão não sobe, né? Que altura atinge esse objeto? Pode usar energia potencial, poderia usar outras equações lá no movimento oblíquo, né? Então, a energia potencial em A, se ele vai no ponto mais alto, vai ser um valor. No início, está no ponto de equilíbrio, é zero. E energia cinética em B, ele vai parar lá no alto, é zero. Então, a energia cinética em A é igual à energia potencial em B. Porque aqui ele vai no ponto mais alto, ele tem a energia cinética zero, né? Zero. E aqui o nível é zero. Então, velocidade inicial, colocada a massa, pode cortar e está mesma linha, né? Lado diferente da igualdade, vai multiplicando, passa dividindo para o outro lado. Essa equação vocês já viram, equação simplesinha, e aí é só substituir e resolver. Então, 80 centímetros, né? Ok? Bem simplesinho, bem fácil, utilizando a energia também para encontrar a altura do que é o movimento vertical, lançamento de vertical. Pessoal, lembrando que a nossa aula continua.